Olá, começa agora mais um Pauta Aberta. O segmento de revistas femininas é o que possui a maior quantidade de títulos e publicações. Hoje no Brasil existem cerca de 80 produtos editoriais. A tentativa de atingir esse público não é nova. O jornalismo feminino se desenvolveu e ganhou força com a industrialização e com a publicidade, e a mulher é o principal alvo consumidor. Moda, comportamento, beleza, saúde e lazer são alguns dos temas tratados pelas revistas femininas. Essas publicações vêm também acompanhando a evolução da mulher brasileira. O tema do Pauta Aberta é jornalismo feminino. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Andréa Meneghetti, jornalista que atua há 10 anos na área editorial feminina e professora dos cursos de jornalismo de moda e comunicação estratégica de moda. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada pelo convite. Agora, como eu falei na abertura, o jornalismo feminino ele se desenvolveu e ganhou força com a industrialização e com a publicidade. Você concorda com isso? O jornalismo, ele acompanha uma sociedade. A evolução também da mulher. Então, se a gente está falando de um produto segmentado, de um veículo segmentado, a gente tem que entender por que naquele momento, a mulher, então, sentiu uma necessidade de ter um conteúdo para ela. Se a gente pensar que 50 anos antes ela não votava, ela não sabia quase não ler. Quem lia era uma elite. Então, a gente entende que, sim, isso realmente ocorreu, isso ocorre hoje diante de uma outra necessidade. Então, o jornalismo ele acompanha um momento social, um momento do indivíduo na sociedade. Então, a gente percebe que com essa evolução existe uma demanda de notícia. Então, sim, eu concordo. E é olhar como a mulher ela se transformou com a sociedade. E a revolução industrial, com o aprimoramento das máquinas têxteis, e todas essas evoluções ajudaram também na produção desses conteúdos? Sim, a gente não pode pensar no jornalismo feminino só diante de um viés de moda, que se a gente for falar na indústria têxtil, a gente tem que falar exatamente, a mulher foi trabalhar, o homem vai para a guerra, a mulher ela ocupa esse mercado. A necessidade dela muda. Se antes ela só cuidava do lar, ela tinha um conteúdo pensado em entretenimento para ela. As revistas femininas surgem como um entretenimento, fotonovela, contos literários. Daí a gente muda um pouco a sociedade. O jornalismo feminino acompanha essa mudança. Então, se eu tenho uma década, uma transformação na sociedade que é passar por uma revolução industrial, passar por uma revolução trabalhista, por uma revolução feminista, então o conteúdo ele está muito acompanhando esses momentos. Para retratar também essa realidade. A realidade dela, exatamente. Assim, não difere de política, de economia, mas a gente vê que ganha-se um espaço para falar com mulher, para falar para a mulher e para falar sobre mulher. Isso que é muito importante falar. E, de acordo com a professora da USP, Dulcília Buitoni, ela fala que as revistas femininas elas são importantes marcas de uma época. E nelas, os conteúdos delas, revelam os assuntos que inquietavam as mulheres de cada momento histórico. Você também concorda com essa afirmação dela? Sim, eu acho pertinente. A gente tem que entender que as revistas, elas acompanham um momento da sociedade, elas refletem uma necessidade e elas endossam um contexto social, elas trazem uma reflexão, elas reportam fatos. Então, sim, a gente tem que olhar esse papel da revista feminina, ou seja, de outra revista segmentada. Porque é a mesma coisa, Uma revista feminina segmentada para o público feminino, a revista política para quem gosta de política. Então, é determinado de acordo com aquela época, de acordo com a sociedade que aquele público está passando. Sim, e a gente também pode falar que hoje existem revistas que são segmentadas, que falam de cultura, porque você entende que talvez um jornal ou uma revista que é mais abrangente, ela não pode falar de cultura do jeito que você gostaria que falasse. Então, você compra uma revista que vai trazer a cultura diante de outra perspectiva. Se você está falando de mulher, para a mulher, você vai trazer, então, um contexto cultural voltado para ela, entretenimento, consumo,
tudo é muito voltado para ela, mas não que só se fale de mulher lá dentro, mas que você coloque a mulher em vários contextos que justifiquem essa segmentação. E você acha que, vamos pegar uma revista da França. Então, a gente consegue identificar características da mulher francesa apenas por aquela revista. Você não sabe que aquela revista é francesa, e você pega aquela revista e você consegue identificar por aquela característica, por aquela roupa que ela usa, por aquela expressão que ela é daquele país. Se você me perguntar isso, falando diante de um recorte atual, a mulher contemporânea, a mulher que consome revista feminina hoje, ela é diferente de uma mulher brasileira, assim, ela está no Brasil, ela está na França, é diferente? Eu acho que o gancho pode ser um pouquinho diferente, o assunto talvez seja o mesmo. Eu vou te explicar o porquê. Hoje a gente é global. Eu estou aqui e, ao mesmo tempo, eu me conecto com uma mulher na França que tem as mesmas inquietações, porém, talvez o consumo dela... Quando eu digo consumo, não é eu ir lá comprar. O consumo de uma informação, a necessidade de uma informação dela, seja um pouquinho diferente da minha. A gente pode falar de empoderamento hoje, que está muito em alta? Podemos, mas talvez o empoderamento na França esteja no estágio um pouquinho mais avançado, que não tenha que falar tanto de um empoderamento de base, mas no Brasil talvez tenha que falar. Eu acho que, sim, eu posso reconhecer, se eu tiver uma análise ali muito consistente, coerente. Se você souber também como funciona aquela sociedade, exatamente. Aquela cultura. Agora, se eu falar de uma mulher chinesa, o comportamento dela de consumo é muito diferente do meu. Então, talvez eu detecte e fale assim, opa, isso aqui não é muito do meu território. Mas eu acho que os assuntos, talvez, eles sejam um pouquinho mais globais, eles estejam mais únicos, vamos dizer assim. Diferente de um momento que, na década de 20, a mulher brasileira talvez não fosse alfabetizada, na sua maioria, e lá na Europa, sim. Então, quando eu vejo um texto um pouco mais aprofundado, 700 mil exemplares, eu falo, opa, não existem 700 mil mulheres no momento Brasil alfabetizadas. Talvez eu reconhecesse. É quase um trabalho de um antropólogo, sabe? Quando você está falando de observar o indivíduo e para produzir conteúdo, você não pode deixar esse fator observação do seu público de lado. Mas eu acredito que hoje as nossas necessidades de informação, elas sejam muito parecidas. E essas necessidades, né, elas vêm há muito tempo. As revistas femininas, elas já vêm de várias décadas e várias décadas. Um exemplo é a Lady Mercury, né? A Harper's Bazaar, que lançou em 1867. Eu quero saber qual é a diferença daqueles conteúdos de antigamente para os de agora. Mudou alguma coisa? Eu acho que mudou a mulher, né? Então, assim, se a mulher mudou, o conteúdo muda. A revista, ela não é estática. A revista, ela não faz um conteúdo endurecido, enrijecido, vamos dizer assim, eu vou falar disso. Não, você observa e você retrata. E você atende uma necessidade. Então, se antes a gente teve essas revistas que surgiram, porque eu vejo um papel da entrada da mulher na sociedade, ela tendo o seu protagonismo, hoje a gente não só no protagonismo, mas na entrada no mercado de trabalho, a gente nesse papel plural. Então, a revista, ela muda. A gente sempre vai voltar para a questão a sociedade mudou, a revista mudou, o conteúdo mudou, a abordagem mudou. É sempre para atender essa necessidade. A revista precisa mudar, né? E qual é a principal característica do jornalismo feminino? A principal característica do jornalismo feminino é porque você está falando com um público do qual você conhece, que você tem quase que o rostinho daquela pessoa perto da hora que você está produzindo o conteúdo. Diferente quando eu estou escrevendo uma revista que trata de temas abrangentes nacionais, como as semanais de variedade, a gente tem que entender que a revista feminina ela é feita para um público específico. Então, a diferença é nesse recorte, nessa segmentação. Mas eu não posso te falar para você que não é uma mulher, somente mulher. É uma mulher A, é uma mulher B, é uma mulher C, é uma mulher que está no mercado de trabalho ou é uma mulher que é jovem e que lida com a sua mesada? E qual que é o tipo de angústia dessa mulher?
qual é o tipo de necessidade dessa mulher. Eu trato com ela diante da necessidade dela, do desejo dela, diante de um assunto, de um tema. Então, eu exploro esse tema de acordo com o que ela almeja. E você falou do jornalismo segmentado. Quais são as vantagens de você trabalhar com esse tipo de jornalismo? Eu não sei se existe a questão da vantagem. Eu acho que existe a sua particularidade, os seus desafios, que não são diferentes de um desafio de quem trata com um jornalismo político ou um jornalismo econômico, de economia ou um jornalismo esportivo. Eu acho que o desafio ele é o mesmo. Assim, você tem que sempre procurar algo novo. Você tem que sempre entender o que é realmente uma pauta, o que pode ser explorado, o que é pertinente para ela. Não adianta eu falar de política e o assunto ser datado. Eu tenho que falar o que está acontecendo. E o que está no universo feminino que deve ser falado para essa mulher? O que ela gostaria de saber em relação à própria saúde, ao próprio comportamento? O que eu posso gerar para ela refletir? O que eu posso trazer para ela próximo, dentro da casa dela? Ela quer o olhar de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, então eu vou entrevistar. Eu vou trazer esse olhar para ela. Eu acho que os desafios, eles são os mesmos, mas com sua particularidade diante do seu público. E agora a gente vai tocar num assunto que muito se fala, porque muitos jornalistas, eles consideram o jornalismo feminino algo fútil. Por que você acha que isso acontece? A gente tem que entender o que é futilidade, né? Futilidade é aquilo que não serve para nada. A partir do momento que você tem alguém que compra a sua revista e alguém que quer ler, alguém que tem essa curiosidade, já não é mais fútil. Claro que não. Então, vou dizer a mesma coisa. Por que algo que é feito para a mulher é fútil e algo que é feito para o homem não? Eu acho uma grande besteira falar sobre somente futebol. Você, né? Mas isso não é uma verdade. O meu marido, o meu filho, talvez tenha, e as minhas amigas, e hoje em dia a gente vê mulheres interessadas muito em futebol, aquilo é pertinente, isso é coerente para ela. Agora, a questão da futilidade é quando você só se resume a falar de um único produto ou a única coisa sem um significado, sem uma razão de ser. Então, sim, existe esse conceito, mas eu acho que ele já está bem datado. André, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa, Sim. Mas no segundo bloco eu quero saber a sua opinião sobre os blogs femininos que vêm tomando conta aí da web. O Pauta Aberta vai para um rápido intervalo e na volta continuamos falando sobre o jornalismo feminino com a Andréia Meneghetti. Não saia daí, a gente volta já. O Pauta Aberta está de volta. Eu recebo Andréia Meneghetti, jornalista que atua há 10 anos na área editorial feminina, para falar sobre jornalismo feminino. Andréia, as revistas femininas, elas abordam vários tipos de conteúdos ligados à mulher para a mulher. Você acha que com a evolução da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, foi preciso modificar esses conteúdos e é necessário ter esses conteúdos hoje? Sim, houve a evolução junto com a mulher, junto com a sociedade, então o conteúdo cada vez mais apropriado para aquele determinado momento social da sociedade. Então, existe sim essa preocupação e essa necessidade de você ter um conteúdo que converse com a mulher. Se até então, antes, não existia, por vários fatores, e conforme o protagonismo da mulher na sociedade, ela participando mais, atuando mais, houve a questão de falar, vamos lá fazer um conteúdo para ela, vamos conversar com ela, com aquilo que ela quer saber. Então, ele é cada vez mais apropriado e cada vez mais pertinente com o momento dela. E você acha, agora vamos
mudar os papéis? Você acha que ele ajudou, de alguma forma, nessa evolução, no empoderamento da mulher? Eu acho que ele vem para reforçar, para endossar, porque a gente entende que a revista, vamos pensar que assim, o jornalismo ele olha para a sociedade, entende o que está acontecendo, volta para dentro de uma redação, vamos lá, dentro da casa, e fala assim, olha só, a gente precisa abordar esse assunto. Então, assim, a gente não pode falar que o jornalismo, ele é transformador, ele ajuda a transformar. Um complemento. Ele acompanha realmente uma necessidade. Então, você vai falar assim, Andréia, surgiu primeiro, então, o jornalismo, a necessidade de falar sobre o voto, o primeiro feminino, e o primeiro exigiu a vontade e a necessidade da mulher votar. Então, nessa necessidade, neste momento, a revista ou a notícia, ela vem falar assim, olha só, isso está acontecendo na sociedade. Então, vamos falar da década de 60, quando surge a questão da libertação feminina, na questão do feminismo, da mulher com o corpo dela querer ter direitos sobre o corpo. Então, a gente vai falar da pílula. Então, é o momento da mulher, a revista trata e fala assim, olha, existe hoje um método contraceptivo que a mulher... Então, assim, diante de um momento da mulher, a revista vai e trata esse assunto para ela. E não primeiro a revista traz, olha, você tem que usar o método. Nunca é... É um ciclo, né? É exato. Ele observa e volta e fala assim, olha aqui o que está acontecendo. E dá uma coisa para ela. E traz dentro de um cenário. Eu acho que assim, a gente traz um contexto, a gente traz uma reflexão, a gente traz o lado o A e o lado B. E ela vai entender aquilo se ela quer para ela ou não. Assim como é para qualquer indivíduo quando ele está diante de uma notícia, de uma informação. Então, a gente não pode falar que o jornalismo ele vem para ajudar, que ele veio como libertação. Não, ele está acompanhando, ele acompanha essa mulher, esse leitor. Não gosto de falar só um pouco de... A gente está falando de jornalismo feminino, mas assim, eu tenho que olhar também para o todo. Então, não posso falar somente como a mulher existisse numa caixinha sozinha. Ela interage, né? A gente... Por favor. O que a gente mais quer é ser vista como protagonista, mas também lidando com tudo, não é? Olha, somos um bicho que deve ser olhado à distância. Pelo contrário, a gente está sempre envolvida nessa sociedade. E a gente quer informação, né? Sim, o que a gente precisa dessa segmentação, mas com uma consistência, com uma coerência, e não sendo tratada de forma diferente. Não é isso que a gente quer. Assim, o que a gente olha quando está dentro de uma redação feminina. E você que é estudiosa, estuda bastante as revistas, né? Enxerga com outro olhar as revistas. Qual o perfil da mulher brasileira atualmente? A gente tem que olhar para qual é a revista. Porque se eu olho uma revista que tem o core dela, moda... A Vogue, vamos... A Vogue, ela tem um core moda, mas é um core moda junto com um universo que vem de luxo. É uma mulher que viaja, então cabe muito bem eu falar de uma exposição em Paris ou que ela pode fazer uma compra num e-commerce de Tóquio porque entrega aqui, mas eu não posso falar da mesma forma para uma mulher que não tem a mesma condição financeira. Dona de casa. Exato, mas assim, eu tenho que olhar para qual é o meu público. Então, assim, se você olhar qual que é o perfil da mulher brasileira, ele é plural. Agora, qual mulher eu quero conversar, depende de qual revista eu estou. A revista Capricho, por exemplo, ela lida com uma menina teenager, adolescente, que tem muito todas as suas expectativas e o seu universo girando em torno de um mundo pop, cultural, astros, estrelas, angústias e dilemas da adolescência, a escola, a festa, o meu primeiro momento com uma saúde, então assim, quem é essa menina? Então depende de quem. Eu não sei se a gente não pode colocar numa bacia aqui e falar todo mundo igual. Sim. Assim como você não é igual, eu não sou igual, ou em alguns momentos somos iguais. A febre dos blogs femininos está tomando conta da internet. Jovens garotas ditam moda e até mesmo o comportamento das mulheres brasileiras. A gente conversou com as blogueiras Victoria Almeida, que estuda aqui na Universidade de São Judas e autora do blog victoriaalmeida.com, e Ana Caroline Rosa, que publica diariamente conteúdos femininos no blog Projeto Cacheada. Vamos ver. Os blogs femininos são uma das grandes sensações que tomaram conta da internet.
A maior parte fala, de alguma forma, sobre moda e beleza. Garotas Estúpidas, da Camila Coutinho e Super Vaidosa, criado por Camila Coelho, são entre os mais acessados do país. As jovens Ana Caroline Rosa e Vitória Almeida também entraram nessa onda e criaram seus blogs. Eu sou a Vitória Almeida, dona do blog e canal vitoriaalmeida.com. Os principais temas do blog e do canal são maquiagem e tendências de moda. Eu sou Carol Rosa, eu falo do blog Projeto Cacheada. O meu blog ele fala sobre o universo feminino. Eu falo um pouquinho de dicas de look, falo um pouquinho de culinária, moda, tendências, cabelo, falo tudo um pouco. Cada blog tem seu diferencial. As jovens apostam em estratégias de marketing e posts diários para chamar a atenção das mulheres. Eu creio que a faculdade, o curso de publicidade, ele colaborou muito para o conteúdo do blog ser denso. Uma coisa que eu vejo que falta muito nesse meio é um pouco de conhecimento, técnica, criatividade, ter cuidado com as pautas, com pesquisa e também ferramentas de publicidade e marketing que sempre ajudam a divulgar o espaço. No meu blog tem posts diariamente, no canal tem vídeos 2 vezes por semana. No Brasil, a maioria das páginas são femininas. Com tanta concorrência, as meninas investem nas redes sociais para conquistarem o seu espaço. Bom, hoje em dia a estratégia mais utilizada pelas blogueiras é com certeza as redes sociais. O Snapchat é uma ferramenta de aplicativo que veio com tudo. Eu gravo Snap, eu posto no Instagram, eu faço parceria, faço concurso cultural, faço também divulgação no Google+, e no Facebook. Andréia, a gente viu 2 blogueiras, né, na matéria, a Victoria e a Ana, que elas postam conteúdos sempre, mas também tem a Tassilia Collet, a Ana Cardoso, Camila Coelho, que são grandes blogueiras, né, que carregam milhões de seguidores para onde elas vão. E eu quero saber se essas blogueiras que postam, compartilham esses conteúdos, elas substituem o jornalista que faz 4 anos de faculdade, que faz especialização em moda? Essa é sempre a pergunta, sempre as pessoas elas ficam muito em torno desse questionamento ou desse duelo. Não existe, não é uma substituição. Acredito muito que as blogueiras elas vêm para ter a voz delas diante de uma perspectiva individual. Então, eu faço uma matéria para um público específico que não necessariamente eu seria esse público. Então, não tem o meu gosto. Existe o meu olhar para o meu público. Eu sou uma observadora, eu olho para a rua, vejo o que meu público gostaria de entender de tudo que está acontecendo, mastigo aquilo e entrego para ele da melhor forma. A blogueira, não necessariamente, ela está olhando para o universo dela. Ela não vai falar de um produto do cabelo dela. Se o cabelo dela é cacheado, ela não vai falar do liso. É assim, são sempre as experiências individuais. E a gente tem apuração. Eu entrevisto um endocrinologista. Eu tenho que colocar um preço de R$20 a R$100. E se essa blogueira ela é rica, ela só vai colocar produto de... Então, assim, eles não substituem. Eu acho que existe a individualização do olhar. Ela está olhando para ela e fazendo e gerando conteúdo. Que legal. Agora, não dá para comparar. É a mesma coisa se você tem a sua experiência, seu posicionamento político, você coloca e você substitui um jornalista de política? Não, porque o jornalista de política está olhando para o lado A, para o lado B, falando, e você faz com aquela informação que você bem deseja. Agora, a blogueira é assim, ela vai, tem o olhar dela, a curadoria dela, diante do universo dela. Então, ela parte a partir do universo dela e não do universo do outro, do macro. Tem uma diferença aí. Andréia, para quem quer seguir na área, gosta de moda, gosta de beleza, de comportamento e quer fazer jornalismo feminino, mas que tem um receio, que dica que você dá para eles? A gente tem que olhar muito com seriedade assim, o tema. Eu acho que não é gostar de moda, não é só gostar de beleza, porque tem gente que gosta de futebol e não necessariamente sabe escrever sobre futebol. Porque é uma matéria que precisa conhecer, precisa escrever. Não, é que existe uma relação por trás, existe uma dedicação. Eu gosto de basquete, não necessariamente eu vou só escrever sobre basquete, talvez eu escreva sobre handball. A questão é, eu gosto de cinema e às vezes eu vou escrever sobre jazz, música. A questão é o que eu vejo do jornalismo e o que eu quero, qual é o meu propósito. Então, assim, você entender com muita seriedade o seu papel dentro desse universo, como você vai informar, não ter esse deslumbramento ou essa
essa ideia que é um glamour. Óbvio, a gente vive num universo de sonho. A gente vive num universo que é a moda, que é a beleza, mas a gente lida também com momentos que, assim, se eu escrever para uma revista TPM, se eu escrever para uma revista Cláudia, se eu escrever para uma revista Marie Claire, eu trago o dilema da mulher. Assim, a revista Vogue, ela traz uma transexual na capa, uma mulher trans. Ela está dizendo que a sociedade hoje convive com um transexual que antes não... Então, é um retrato da sociedade. Se você não conseguir ter esse olhar, se você só olhar para o glamour, você não vai conseguir transformar a sociedade diante de um olhar, assim, você não vai traduzir essa sociedade de forma pertinente. Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui no Pauta Aberta de hoje. Obrigada a vocês pelo convite. E se você aí de casa quiser rever esse programa, dar alguma opinião ou tirar dúvida, entra lá na fanpage da TV São Judas, curte e fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores. A gente fica por aqui e até o próximo Pauta Aberta.